Olá, estamos de volta com o TAG Summit 2021. Já começamos o nosso painel que vem com o tema ESG, veio para ficar. Vou convidar os nossos painelistas. A Francisca Brasileiro, diretora de Investment Solutions da TAG Investimentos. Gustavo Pimentel, diretor executivo da Citaui. Marcelo Cardoso, fundador e integrador da XI. E para mediar a nossa conversa, temos a presença do Rogério Tatulli, diretor superintendente da E-Invest by Prev Erickson. Deixa eu já virar aqui e cumprimentar. Boa tarde aos nossos convidados, sejam muito bem-vindos. A Francisca também já aqui no nosso estúdio. Vou passar a palavra a todos vocês. Quem vai fazer a nossa mediação, o Rogério, passo a palavra para você conduzir esse nosso painel. Ok, obrigado. Depois te devolvo no final. Bom, inicialmente queria agradecer à TAG pelo convite de participar de mais um evento. Espero conduzir com bastante equilíbrio e ponderação aqui e sugar o máximo de informação do Gustavo, da Francisca e do Marcelo. E, ao mesmo tempo, também agradecer a todos aqueles que estão conectados conosco aqui no evento neste momento, né? Antes de eu passar a palavra para os painelistas, eu queria só fazer uma introdução de aquecimento sobre o tema, que é bom para a gente aquecer os nossos motores aqui para a gente decolar. É que esse tema ESG, muita gente pode pensar que é um assunto novo, mas não é um assunto novo, é um assunto que ele vem desde 1994, alguns escritos do John Eckington, que a Francisca vai abordar um pouquinho na fala dela, então já falou um pouquinho lá sobre ESG de 1994, mas o tema ganhou bastante força mesmo a partir de 2004, com o Pacto Global das Nações Unidas, um trabalho que foi feito junto com o Banco Mundial, e na época o secretário-geral das Nações Unidas era o Kofi Annan, que faleceu em agosto de 2018. Ele fez uma provocação para os 50 CEOs das maiores instituições financeiras do mundo, como é que a gente poderia integrar mercado de capitais com ESG. Então, a coisa começou lá, que então já tem decorrido já alguns anos, e eu queria citar dois tópicos de uma pesquisa, não é muito recente, de 2018, talvez de lá para cá mudou alguma coisinha, mas acho que vale a pena como reflexão e serve também para os inputs aí dos nossos panelistas. A Ambima fez uma pesquisa para os seus associados, é uma pesquisa muito longa, mas eu só vou destacar duas perguntas e a gente explora esse tema, entre outros que os panelistas vão abordar. Foi uma pergunta que foi feita, foi respondida por 110 associados da Ambima, assim, tipo, se a sua empresa possui uma política de investimento responsável ou um documento que formalize sua abordagem, né? 21% das respostas foram sim, tem uma política específica, 27% tem uma política geral da empresa, né? Não tem uma específica, 20% não tem, mas não está construindo, e 30% não tem uma política. Então, significa que 70% do mercado tem um foco direcionado para o ESG, isso é muito bom. E, em relação aos ativos, 44% na avaliação de ações, avalia ESG, 41% focado em Private Equity e Venture Capital, e o restante, aí, 13 e poucos por cento, dividido entre renda fixa e outras classes de ativos. Aí. Só esse foi um breve introdução. Eu vou agora fazer uma pergunta para... se os meus companheiros aqui me permitem, ladies first, então vou começar pela Francisca, pedindo para ela discorrer rapidamente sobre o ESG e as diferentes óticas do gestor, do consultor e do investidor. Francisca, você com a palavra. Muito obrigada, Rogério. Bom, antes de mais nada, também sou panelista, mas queria agradecer a todos vocês por terem participado aqui do TAG Summit. Rogério, é muito bom ter você com a gente, moderador. Ele é um mestre no assunto também, foi aqui discreto. E o Gustavo e o Marcelo, na verdade, eu estou aqui dividindo esse painel com feras, né, para falar desse assunto.
Mas então eu vou começar falando um pouquinho, dado que eu sou a primeira, posso falar aí na frente dos especialistas, um pouquinho sobre ESG, sobre as diversas óticas, né? Estava pensando aqui, ouvindo a pergunta, e não tem como não retomar um pouco, né? E aí eu vou falar isso porque toda vez quando eu começo a falar de ESG, eu me interesso pelo assunto, né? Tenho várias amigas e amigos aí da área de biologia, biomimética, eu sempre escuto, ESG é um tema que o mercado financeiro se apropriou, né? ESG não é um assunto de finanças, na verdade, né? Sustentabilidade é o termo mais antigo, talvez, né? Ele começou a ser usado em 1930, mais ou menos, já tem bastante tempo. Foi a primeira vez que se ouve falar. Mas se discute, de fato, questões climáticas, e eu prometo que eu vou chegar na pergunta, mas é importante nesse contexto, né? Pós-revolução industrial, quando a gente começa a ter, pela primeira vez, problemas de clima, do excesso de poluição nas cidades, depois a gente tem as crises energéticas, né, a crise do carvão. Então, já se fala sobre isso há muito tempo, no impacto na economia, né? Porque aí, já respondendo um pouco, acho que quando a gente usa esse termo, a gente começa a falar um pouco sobre o impacto na economia. E aí, depois, né, como foi falado aqui, eu, pelo menos, como ser humano, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso a sério foi em 1992, quando a gente tem um encontro da ONU no Rio de Janeiro, né, The Earth Summit, acho que era isso. E aí, logo depois, né, como o Tatuli comentou, em 1994, a gente ouve pela primeira vez esse termo ESG. Mas, vindo desse encontro da ONU, né, ele teve diversos desdobramentos, na verdade, né? De lá, a gente sai para o Protocolo de Quioto, e a gente tem, posteriormente, a ação aí das Nações Unidas, né, da ONU, promovendo uma série de questões que têm vários desdobramentos, e que eu acho que hoje, talvez, o pilar mais importante seja o SDG, né? Os protocolos aí, para o crescimento sustentável, né? Sustainable Development Growth da ONU, né? Uma série de ações aí que a gente deveria assumir como países, como pessoas, como empresas, para um desenvolvimento global sustentável. Então, esses, né, panoramas, todas essas discussões, e é por isso que está ligada a minha resposta, né, elas começam, na verdade, acho que com os organismos multilaterais, são os primeiros agentes, né, quando são aí os grandes promovedores dessa discussão, na verdade, né, já englobando aí os 3 pilares principais desse termo, né, que seriam as questões aí de governança social e ambiental, nos pilares principalmente sociais e ambientais, para um desenvolvimento sustentável. Mas a minha percepção é que, quando você começa a institucionalizar isso, você dá guidelines, né, você dá diretrizes, essa era a palavra que eu estava buscando, né, diretrizes para um crescimento sustentável global, que é um tema extremamente relevante, de fato, você começa a ter uma pressão da sociedade. Então, o primeiro nível, né, da pressão, o segundo nível, a gente tem os organismos multilaterais, depois a gente tem os países. Então, me chamou a atenção a fala do Montesano ontem, na verdade, né? Ele falou muito sobre isso na fala dele. Sim, nós somos muito cobrados por isso, nós temos uma série de ações em relação a isso, mas sozinhos os governos não vão fazer nada. A gente precisa, né, da ação da sociedade, a gente precisa da pressão da sociedade, a gente precisa da ação do mercado privado, né, do mercado de capitais e das companhias. A única forma de nós, né, como um globo, uma unidade, seguirmos nesse caminho do crescimento sustentável, se todos os pilares trabalharem aí, né, com esse caminho, esses guidelines, digamos assim. Então, né, saindo, né, aqui do segundo nível dos países, a gente começa a ter uma mudança da sociedade, de fato, através das cobranças das ações, né? Então, isso, muitas vezes aqui, né, a gente fala sobre isso, a ação dos ativistas, parece uma coisa contra o mercado, né, contra, talvez, o ESG, mas é a pressão, né, muito envolvida aí com essa questão das diretrizes internacionais, uma pressão da sociedade, dos consumidores, que começa a mudar um pouco o comportamento das companhias. Então, quando a gente fala em ESG, de fato, hoje, acho que esses pilares são muito focados nas companhias, né, porque as companhias começam, né, através de uma série de escândalos que a gente viveu ao longo da sociedade, né, elas começam a ser muito pressionadas. Então, escândalos sociais, né, a gente tem vários casos aqui, empresa que usa
força de trabalho escravo, de fato, isso impactar economicamente a companhia, né? Então, ela perde consumidor, ou ela é obrigada a fazer uma série de ações para remediar um evento, um dano, né? Muito relacionado a isso. Eu tenho um dano na minha companhia, no meu capital. Por quê? Porque a gente tem uma mudança da sociedade, né, que começou lá em 1930 e evolui aí, né, para uma pressão nas companhias. Então, eu entendo que o primeiro pilar, e talvez hoje a gente esteja mais focado e até mais estruturado na discussão ESG, é nas companhias. Então, a gente tem uma série de ações que são desdobramentos dessas ações que começam lá em cima nos mecanismos multilaterais e começam a se tornar guidelines para as companhias se integrarem em relação às questões de ESG. Então, aí a gente começa, né, a ter os princípios de investimentos responsáveis, né, o PRI, que já liga aí com o mercado financeiro, mas que tem uma série de guidelines. A gente tem a ótima ação do GRI, a gente tem, enfim, eu não vou começar a falar as milhares de letras, sopas de letrinhas aqui, porque são várias, mas a gente começa com os pilares das diretrizes para integrar na companhia esses princípios. Principalmente, a gente vai falar muito sobre isso aqui, né, hoje, acredito, na linha de evitar danos. Mas o evitar danos ele está ligado, e esse é o ponto, né? Inclusive, quando a gente estava pensando nesse painel, né, a gente pensou, falou, vamos trazer essa discussão lá para o começo, né, para a forma mais ampla, vamos sair só desse olhar do mercado financeiro, que olhar isso, né? Então, quando a gente fala de princípios de investimentos responsáveis, né, ou de protocolos, guidelines, assim por diante, na verdade, é uma pressão que vem da população, em termos de mercado de capitais, dos consumidores, né? Talvez os grandes agentes transformadores sejam os consumidores ou os eleitores, porque aí a gente começa nesse segundo desdobramento, né, que é uma pressão. Eu diria que o segundo grande pilar fomentador de ESG no mundo, né, além dessa primeira, essa pressão aí dos ESGs, começa justamente nos fundos de pensão, porque aí a gente começa a ter, né, uma segunda pressão, que são dos investidores ou participantes, ou o que quer que seja, começam a cobrar, né, os seus organismos. Eu acho que essa pressão globalmente, institucionalmente, né, mais relevante nos fundos de pensão, nos grandes fundos de pensão, ou grandes, né, grupos de investidores, endowments, assim por diante, falando, ei, o que você está fazendo em relação a isso? Afinal, as companhias que você investe seguem esses protocolos, né? Então, você tem alguns escândalos, né? A gente tem mais para trás, né, porque hoje a CalPERS é uma grande fomentadora do ESG, né, mas começa com eles, né, uma pressão, uma passeata realmente, né, em cima deles, falando, olha, vocês estão dando bilhões de reais para as companhias tais e tais e tais que não seguem, não estão aderentes aos princípios de investimentos responsáveis ou a SDU, ou que foram envolvidas em tais escândalos. Então, a gente começa, nesses grandes investidores, a trazer a discussão de uma política de investimentos que englobe os fatores ESG. Então, esse pilar, né, que eu acho que é o pilar dos investidores, então a gente, né, já falou aqui dos organismos multilaterais, os países, as companhias, e aí a gente começa a envolver o mercado financeiro de fato, né, o mercado capitais, quando a gente começa essa pressão nos investidores, falando o que você está fazendo para observar se as companhias seguem ou não seguem esses pilares. Então, na Inglaterra, eu acho que eles são países mais avançados nesse sentido, principalmente em termos de legislação, né? Esse movimento foi muito forte, e a gente tem, pela primeira vez, né, uma legislação falando de fato, né, como foi aqui o começo, né, a primeira legislação, fundos de pensão, vocês precisam observar os critérios de ESG na sua política de investimentos, né? Como é que isso é feito? Você observa, você não observa? E depois dessa primeira inclusão, que, se eu não me engano, da década por volta de 2000, né, já faz bastante tempo isso, evolui bastante para falar formas como você tem que incluir isso na sua política, né? Você tem que considerar isso na sua política, não é mais uma opção. Os fundos de pensão são obrigados a considerar isso nas suas políticas de investimento, né, de uma forma clara, mapeável, assim por diante. Isso traz bastante transformação, mas... Perdão. Se eu não me engano, foi em 2019 ou 2018, tem uma nova mudança de legislação,
onde os fundos de pensão são obrigados a fazer o disclosure dessas informações. Então, quando a gente fala de ESG, na verdade, né, eu diria que o grande desafio de ESG, né, hoje no mundo, e é para muitas coisas, mas para ESG especificamente, é a padronização. Né? Como você monitora um ativo, uma companhia, uma empresa, um fundo de pensão, em relação às suas práticas ESG. Então, os fundos de pensão hoje da Inglaterra, e tem um período para eles implementarem isso, né, ainda está acontecendo, mas já é a realidade da legislação, eles têm que divulgar relatórios em relação aos itens de ESG das suas políticas de investimentos. Então, eles têm que ter páginas, eles têm que entregar relatórios para os seus participantes em relação a isso, abrindo todas essas questões. E aí, falando um pouquinho aqui, né, da prática, quando você fala todas essas questões, é justamente, como a gente falou, onde mora o desafio, né, porque você tem 1000 formas de avaliar ESG. Na verdade, acho que nenhum de nós ainda sabe, de fato, qual que é o caminho, né, para você falar que você integrou análises ambientais, sociais e de governança nos seus investimentos, na sua vida, na sua companhia. Então, muitas vezes, o que acontece é que você pega os relatórios, né, de empresas, elas não são obrigadas a divulgar tudo aquilo, então elas divulgam os itens onde elas estão bem aliviadas e omitem os itens onde elas não estão bem avaliadas. Né? Isso, obviamente, se você não é obrigado a dar o disclosure de tudo, né, abrir todas as informações, você acaba omitindo umas ou outras. Então, você tem aí, né, grandes organismos globais hoje que começam com as consultorias, né? Então, agora, integrando aí o terceiro pilar da sua pergunta, né? Então, a gente começa a ter as consultorias especializadas nisso, que são as grandes fomentadores da padronização dos relatórios de disclosure de informação. Então, você tem que seguir alguns padrões para fornecer esses relatórios. E aí, essas consultorias globais, elas começam a organizar a discussão ao redor de ESG no mundo. E esse, né, eu acho que é o pilar que torna materializável você começar a falar, de fato, de uma forma mais comparável em termos de ESG. Então, você tem alguns padrões internacionais, né, você tem um aqui, um deles que é o internacional do GRI, mas você tem o da S&P, você tem o da Sustainalytics, você tem alguns, mas onde você tem que seguir aquele roteiro. Aí você torna comparável, né? Você começa a permitir com que você consiga comparar uma análise e outra. O que acontece, né, que ainda assim não é obrigatório, mas aí quando você começa a ter fundos, estratégias de investimento ESG, que já é uma coisa antiga de fato, mas essa sim vive o grande boom ao longo dos últimos 3 anos, você começa a ter os investidores, na verdade não ainda os investidores, os gestores, né? Acho que a gente pode separar o papel dos gestores, dos investidores em si, que já é um outro pilar, que tem um outro papel. Então, quando você inclui os gestores com seus primeiros fundos, suas primeiras práticas, aqui lá atrás a gente tinha isso com o Real, né? Foi o grande percussor aqui. A gente tem o Nordea, uma série de outras casas internacionais, percussores com isso no mundo. Eles começam a cobrar os relatórios preenchidos segundo um determinado padrão. Então, você começa a ter a padronização da informação e, aí, consequentemente, isso se torna, né, verificável. Que aí eu acho que é o grande desafio hoje. É isso, ok, eu coloquei lá no meu relatório como eu verifico. E aí, para encerrar minha fala, né, aqui fiz um grande disclosure, mas fechando com o que é a nossa especialidade, então vou pedir mais um minutinho aqui. A gente tem, então, um boom de estratégias ESG. E a gente pode falar isso mais para frente. Né? Mas qualquer coisa podia ser uma estratégia ESG. Na verdade, acho que ainda hoje, aqui no Brasil, é o que a gente vive. Qualquer coisa que tenha uma temática que você possa colocar ali é uma estratégia ESG. E aí, o que acontece, por uma série de razões, né, que ao longo dos últimos anos, com essa pressão, você começa a ter, de fato, uma explosão ESG. Né? Então, tem uma série de instrumentos. Hoje, essa é uma indústria de 30 trilhões de dólares no mundo. Né? Teve um crescimento de mais de 43% só nos Estados Unidos de 2020 para cá. É muito grande, né, o crescimento. Mas o papel dos investidores, então, chegando no último pilar dessa cadeia, que é o que somos nós, né? A maioria aqui dos nossos ouvintes, né, que são investidores, muitos deles institucionais, que têm esse papel fundamental nessa transformação dos investimentos do mundo, e nós, alocadores, né, que fazemos esse papel aí junto com os investidores, de selecionar
estratégias, fundos, ao avaliar o investimento sobre a ótica ESG, eles têm um grande desafio que é filtrar isso. Então, nosso papel como investidores não tem jeito, não é tão simples, né? Não adianta eu ir lá na minha plataforma, no meu banquinho, no meu processo de seleção e falar, eu quero um produto ESG. Porque você não faz ideia se esse produto, de fato, está olhando para toda essa cadeia que a gente comentou. Vou deixar para a gente aprofundar isso mais para frente em outros painéis, né? Mas eu diria que essa cadeia que a gente comentou aqui, né? Desde o multilateral, que é o globo, os países, as companhias, os consumidores, eleitores ou participantes, né? O indivíduo nos seus diferentes papéis, para a gente chegar aí nas consultorias, gestores de recursos e, por fim, os investidores. Eu acho que a gente contempla aí todos os pilares da nossa sociedade ao redor desse assunto. É isso. Ok, Francisco, obrigado. Bom, vou passar a bola para o Marcelo agora. Marcelo, pegando aí alguns insights que a Francisca nos deu, engajamento, comportamento da sociedade, né? Tivemos um Bloom do ESG. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre as tendências de ESG versus impacto, né? Convergências e divergência. Gostaria que você abordasse um pouquinho esse tema para nós. Por favor, Gustavo. Gustavo ou Marcelo? Gustavo, perdão. Eu sou Gustavo. Gustavo, não, eu estava olhando para você, mas falei Marcelo, perdão. A sua é a próxima, Marcelo, perdão. Não, tranquilo. Obrigado pelo convite à TAG, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Gustavo, diretor executivo da Cital e Finanças do Bem. Eu atuo com o tema de ESG desde 2003, no mercado brasileiro, principalmente. Eu vou pegar a fala da Francisca, porque eu vejo dois elementos que nos trazem até aqui, né? Então, acho que a primeira coisa que fez o ESG crescer no mundo, né, e eu diria que ele existe desde antes de 1930, talvez com outro nome, né? Já foi investimento ético, investimento verde, já foi investimento socialmente responsável, né? A sigla que a gente usava antes era SRI, Socially Responsible Investing. Inclusive, o primeiro fundo ESG do Brasil, de 2001, ele, na verdade, era um fundo SRI, né? Um fundo SRI. Então, acho que o primeiro ponto que traz essa tração ali no início dos anos 2000 é uma visão de grandes investidores institucionais globais e a teoria do investidor universal, né? Então, o que é a teoria do investidor universal? Alguns investidores se tornaram tão grandes e têm uma necessidade de diversificação dos seus investimentos, seja em geografia ou em classe de ativos, e essa diversificação, né, pelo tamanho do portfólio, a gente está falando de 500 bilhões de dólares, 1 tri de dólar, 1,3 tri de dólar. Então, se você é um investidor desse tamanho, na verdade, você diversifica no PIB, né? Então, não adianta, você tem uma responsabilidade adicional, né? Você precisa que a economia global como um todo vá bem para que o seu portfólio vá bem. Você não tem a opção de concentrar seu portfólio em classe de ativo ou geografia específica. Então, vários desses investidores institucionais globais, com essa teoria do investidor universal, entraram para o jogo do ESG por essa constatação e começaram a ser um pouco mais vocais. Outro elemento que nos ajudou a trazer até aqui foi a percepção de que integrar ESG na decisão de investimento de maneira estruturada e sistemática não era contra o dever fiduciário, né? Então, historicamente, o ESG, antes da sigla existir em 2004, era o Social Responsible Investing ou Ethical Investing. E aí existia toda essa discussão de, olha, isso aqui é uma decisão ética que eu estou tomando, não é ilegal, mas é menos ético, eventualmente eu tenho que abrir mão de retorno, eu estou reduzindo meu universo de investimento, porque eu estou excluindo determinados setores ou empresas com determinados produtos e práticas. Se isso reduz meu universo de investimentos, eu estou, na verdade, aumentando o risco potencial do meu portfólio e, eventualmente, estou abrindo mão daqui da minha rentabilidade de médio e longo prazo. E aí, no início dos anos 2000, vem, na verdade, um relatório chamado Fresh Fields Report, isso foi até atualizado agora em 2021, que era justamente uma análise jurídica legal que mostrou que, olha, esse dever fiduciário, esse incorporar o ESG, na verdade, está alinhado ao seu dever fiduciário e não contra o seu dever fiduciário. Então, aquilo ali meio que abriu o caminho para uma série de outros investidores institucionais de porte que tinham um pouco de restrições, né, um pouco de receio de questões jurídicas, que eles também poderiam fazer ESG
integrar ESG nas decisões de investimento de maneira estruturada, né? E aí a gente, enfim, 2005, 10, 15, tem crise global aí no meio do caminho, então nos jogou umas 3 casas para trás, mas a gente chega um pouco hoje nesse momento que a gente está, né? E aí, acho que muita gente fala que ESG teve um boom em 2020, né, que é o ano da pandemia. Eu absolutamente discordo que houve esse boom em 2000. Ele já vem acontecendo desde muito antes. Tá? Eu vou dar um dado aqui, estatística de mercado. O Global Sustainable Investment Alliance, que solta um relatório a cada 2 anos, que tenta medir o volume de ativos geridos profissionalmente no âmbito global, que possuem abordagens de integração ESG, ele tinha apurado um volume no ano de 2016 de 21 trilhões de dólares, né, que estariam sobre alguma lente ESG. Em 2018, ele apurou 30 trilhões de dólares. Em 2020, o relatório saiu semana passada, ou semana retrasada, ele saiu de 30 para 35. Então, assim, dizer que o boom aconteceu em 2020, enfim, acho que não é muito realidade. Acho que o que a gente começou a ver em 2020, na verdade, foi o tema entrando para o mainstream das discussões, tá? Mas ele já vinha sendo praticado, as casas fazendo a integração, lançando o produto. E isso até gerou um pouco de confusão no mercado, né? Porque a gente lê aí notícia que foi a pandemia que fez o mundo acordar para o ESG. Eu defendo aqui que não foi a pandemia, foi apesar dela. Na verdade, a pandemia atrasou a gente em 3 a 6 meses, né? Porque os primeiros 3 meses todo mundo ficou parado. Mas aí, de repente, em junho, julho de 2000, todo mundo começou a ver que tinha fundo ESG sendo lançado e falou, foi a pandemia. Olha, acho que nenhum gestor consegue, né, vindo uma pandemia no meio de março, lançar um produto em junho, né? Provavelmente isso já estava sendo construído há alguns meses, quiçá 1, 2, 3 anos antes. E foi um pouco da experiência que a gente viveu aqui na Citaú. Então, desde 2018, a gente viu uma aceleração muito forte para o interesse de ESG no mundo e no Brasil. Então, no mundo, acho que tem essa questão da massa crítica, primeiro o dever fiduciário e a teoria do investidor universal, depois aquilo começou a entrar um pouco na agenda, né, de mais players, e aí o grande fundo de pensão, o grande institucional influencia o asset manager vai, cria produto, cria estratégia, depois aquilo entra para os investment consultants, para os alocadores. Então, globalmente, fora do Brasil, o negócio ganhou uma massa crítica, e essa massa crítica foi muito acelerada, e a gente às vezes não percebe isso aqui, pela questão regulatória, né? Então, lembrando, 2015 a gente tem um acordo de Paris, os 200 países lá concordam que a gente tem que reduzir as emissões de gás de efeito estufa para manter a temperatura da Terra no máximo aumentando 1,5 graus, né, com relação aos níveis pré-industriais, e aquilo cria um grande acordo global, né? E diversas partes do sistema regulatório global começam a olhar para isso e falar, como é que a gente pode ajudar a implementar esse Acordo de Paris? E os reguladores do sistema financeiro e do mercado de capitais começaram também a fazer a sua parte. Então, a gente tem os bancos centrais atuando, Financial Stability Board lançando a TCFD, né, que é a Task Force on Climate Related Financial Disclosures, né, força-tarefa para a divulgação de riscos financeiros da mudança climática, que se aplicam a empresas, se aplicam a bancos e se aplicam a gestores de recursos, né? Isso aí é lançado em 2016, 2017. Aí você tem a União Europeia sinalizando com um roadmap de finanças sustentáveis e ESG a partir de 2017. Isso em 2021, agora no início do ano, vira regulação europeia, né? Então a gente tem lá a taxonomia europeia de finanças sustentáveis, a gente tem a Sustainable Finance Disclosure Regulation. Então, hoje, se você lança um fundo de investimento na Europa e você quer colocar um sufixo ESG ou qualquer outro, você tem que fazer um statement público e dizer se você está alinhado com o artigo 8 ou o artigo 9 da regulação, né? Enfim, então todo esse movimento acontece aí nos últimos anos, e eu colocaria um forte catalisador foi essa agenda de clima, né? Então, replicando um pouco do que a Francisca falou, né, o ESG é um grande guarda-chuva, é muita coisa dentro das 3 letras ali, né? Se você pegar o environmental, você divide em 10 temas, o social tem 15 temas, a governança, então, tem mais tema do que a gente pode contar, né? Mas o que começa a dar o drive para o mercado? Mudança climática. Por quê? Por que clima, né? Porque clima é o único assunto que a gente, como mundo, sociedade global, precisa resolver de forma conjunta. Porque 1 tonelada de CO2 emitida, né, nessa linda floresta onde está o Marcelo aí, ou no estúdio, né, onde está a Francisca, ou aqui no posto 6 de Copacabana, de onde eu estou falando, ou na Suécia, ou na China, ou na Austrália, essa 1 tonelada é igual.
em qualquer lugar do mundo, né? E ela causa o mesmo problema para o clima. Então, é um tema dentro do ESG que precisa dessa concertação global, né? E aí o clima faz acelerar essa agenda de uma maneira bastante expressiva. Bom, como é que isso chega no Brasil, né? Obviamente, a gente ainda não somos uma ilha, né? Estamos conectados com o mercado global, nossas gestoras captam lá fora com os investidores, obviamente os nossos fundos de pensão e outros institucionais aqui também estão de olho no que está acontecendo nos outros mercados, os nossos bancos que possuem gestoras têm acionistas internacionais, então essa pressão de fora começa a chegar aqui e encontra um ambiente, né, que finalmente ele ficou aberto, né, ao ESG no país. Que ambiente que é esse? É um ambiente com taxa de juros baixa. Porque quando eu tentava fazer ESG lá, o SRI, com o mercado brasileiro, né, nos outros anos, né, e os juros eram 10%, 14%, 20% ao ano, né, basicamente estava todo investidor decidindo né, com que prazo ia comprar a NTNB, né? E o portfólio de renda variável, crédito, outros ativos da economia real eram partes muito pequenas desse portfólio e todo mundo olhava, pô, vocês estão querendo que a gente faça ESG, se desdobre, crie capacidade política, etc., para um negócio que é 5%, 10% do meu portfólio, né? Então, enfim, acho que eu não preciso atuar agora. Quando a gente começa a ter essa migração com juro baixo para ativos da economia real, né, e risco, aí a gente começa a ter a materialidade do ESG para o mercado de investimentos brasileiro, né? E aí há todo esse despertar. Obviamente que isso aí, junto a gente tem CMN 4661, né, que coloca o ESG como gestão de risco para os fundos de pensão. A gente tem CMN 4327, que é ESG na gestão de risco dos bancos. Enfim, a gente tem aí toda uma outra série de movimentos, né, que nos levam a isso. Mas eu categoricamente afirmo, de novo, não foi a pandemia. A gente criou massa crítica lá fora, essa massa crítica encontrou aqui no Brasil um momento, uma combinação de juros, financial deepening, ativos mudando para a economia real e para o risco, e com isso a gente consegue fazer o ESG aqui, né? E aí acho que o grande ponto que a gente discute hoje, e que a gente deveria discutir, na verdade, não é porquê, mas é o como, né? Ou quem está fazendo melhor, né? Ou qual é o impacto, né, de fazer ESG bem feito. E acho que a gente está ainda muito no começo dessa discussão, porque acho que a gente ainda está vendo muitos players num nível aspiracional, né? Então, aquela coisa, ó, a gente entende, tem uma política ESG, mas da política para o processo, para o procedimento, para a ferramenta, para o recurso investido, para a equipe capacitada, para analista dedicado, né? Isso aí demora um tempo para acontecer, para ter produto, né? Então, esse eu acho que foi o boom que a gente viveu em 2020, no Brasil, foi a saída do aspiracional para a implementação, né? E isso é ótimo, porque hoje, finalmente, a gente pode dizer que existe um mercado, existe produto na prateleira para o varejo, para o institucional, para o alocador, para o family office, existe capacidade dentro do ecossistema brasileiro para fazer research, né? Então, a Cital, e aqui tem um braço de research ESG, a gente atende mais de 15 investidores brasileiros, né? Então você tem essa capacidade sendo criada também nas outras casas de research, nas corretoras. Então, assim, todo o mercado realmente começou a se mover de forma mais rápida a partir de 2020, mas isso aí estava sendo criado ali já a partir de 2018, né? Acho que a grande discussão que a gente vai ter agora é isso, na implementação, em como o ESG está afetando os portfólios, né? E aqui é importante a gente não cair no reducionismo de que ESG é renda variável, né, ou que ESG é bolsa. Assim, ESG é muito material na renda fixa crédito, ESG é muito material no private equity, nos investimentos estruturados, na infraestrutura, no agronegócio, né, enfim. Então, a gente tem que ter uma abordagem mais sofisticada e principalmente quebrada por classe de ativos. Tá? Não dá para ter um ESG, uma política de one size fits all ou one policy para toda a classe de ativo, né? A gente precisa ser mais sofisticado e mais específico. E aí talvez eu vou parar por aqui, acho que me foi feita uma pergunta de impacto, talvez o Marcelo toque nesse ponto, né? Que é a seguinte dicotomia, né? Se o ESG nasceu lá atrás como algo que era ligado à ética, né? Então era pensar como que o meu investimento nos ativos, nas empresas, afeta de forma positiva ou negativa o planeta e a sociedade, o ESG ganhou muita atração a partir dos anos 2020, quando se chegou à conclusão que
você não fazer uma boa gestão no nível desses ativos poderia trazer impactos econômicos para esses mesmos ativos e portfólios, né? Então, a gente começou a ter a era do ESG pragmático, né? Ou seja, o ESG que me afeta. Então, eu faço não por uma questão de ética, não por uma questão de ser a coisa certa a se fazer, mas porque eu estou interessado né, na minha rentabilidade, na minha gestão de risco. Mas a gente hoje também tem que discutir, né, se todo mundo só focar na gestão de risco e não tiver um pouco essa cabeça do investidor universal que precisa contribuir para que a gente tenha uma sociedade que funcione, um planeta habitável, né, vai chegar daqui a 20, 30, 40 anos, isso vai virar risco e vai virar impacto no econômico de novo. Eu acho que é um pouco do momento que a gente está aqui. Obrigado, continuo com vocês aí, bastante animado com a discussão. Ok, obrigado, Gustavo. Agora vou passar a palavra para o Marcelo. Marcelo, gostaria que você fizesse uma integração aí sobre sustentabilidade e governança na visão das companhias e dos investidores, né? Tentar integrar um pouquinho o que a Francisca falou e que o Gustavo também falou. Por favor, Marcelo. Legal, putz, vou tentar endereçar a história da governança das companhias, mas eu preciso... Eu vou citar um evento que eu participei em 2011, 2010. Eu era vice-presidente da Natura e cuidava das áreas de sustentabilidade, e a gente fez um non-deal roadshow CSR nos Estados Unidos. Então, a ideia, eu fui junto com o CFO da Natura e a gente estava mostrando a abordagem da Natura para os temas de sustentabilidade, como aquilo criava valor para a Natura. Eu participei do follow-on, tive muita conversa com o investidor, por conta quem conhece a Natura sabe a relevância que a Natura dá para o tema e o quanto isso está integrado à estratégia e à inovação. E, 99% para 100% das conversas, alguns gestores mais progressivos, tivemos no BlackRock naquela época também, mas todo mundo perguntava para a gente quanto custava mais ter uma agenda de sustentabilidade. E um pouco do que eu ouço aqui do Gustavo e da Francisca ainda é uma lógica de fazer por custo. Tem uma questão ética, e eu queria desafiar com bastante respeito aí por vocês essa perspectiva e esse modelo mental. Apesar de concordar que a gente avançou muito, que hoje tem mecanismos institucionais que, de alguma forma, têm criado diretrizes para investimento em ESG, isso é um band-aid numa fratura exposta. Eu acho que a gente não está refletindo na profundidade que o impacto e o poder dos investidores e do capital financeiro tem em contribuir para solucionar questões que são civilizatórias. Eu acho que a gente não trouxe isso aqui, mas eu acho que isso é importante da gente refletir. A questão de mudança climática não é um problema, né? A espécie humana é a primeira espécie que, pelos seus comportamentos, criou meta-desafios que nos colocam em rota de extinção. E eu acho que a gente tem um desafio gigantesco de perceber isso como espécie. E aí que eu acho que é importante fazer a reflexão de impacto que o Gustavo me provocou, e por isso que eu acho que a agenda de ESG, mesmo tendo avançado, é um band-aid numa fratura exposta. Porque a grande maioria das companhias, aí fazendo a conexão com as companhias, e a grande maioria, mesmo dos investimentos com os direcionamentos para ESG, eles estão com uma agenda de minimizar impacto. Mas 99% das empresas, e a Natura, inclusive, que talvez seja a maior empresa do mundo e a mais avançada na agenda de sustentabilidade, produz impacto negativo na sua operação. Produz externalidade negativa, que a gente continua tirando coisa da crosta terrestre quando a crosta terrestre não tem mais capacidade de ser impactada, a gente continua perdendo biodiversidade, a gente continua contaminando a água, a gente, por incrível que pareça, a gente está produzindo mais desigualdade do que nunca na história da humanidade por conta da tecnologia.
para falar dos grandes temas, e a gente está produzindo uma fragmentação ética, existencial, com uma epidemia de doença mental, de suicídio, ou seja, a gente está vivendo um momento bem complexo como humanidade. E então, por um lado, eu acho que tem o meu copo cheio e o meu copo vazio. Por um lado, eu fico feliz de ouvir a Francisca e o Gustavo, porque tem uma evolução da agenda e eu consigo entender que o mercado financeiro, o mercado de capitais acordou para o tema. Gustavo, eu te ouço, entendo as regulações, mas eu acho que o mercado financeiro acordou tarde, acordou nos últimos 2, 3 anos mesmo, e aumentou a ênfase pelo menos do meu lugar aqui de gestor e de onde eu opero, né? E ainda assim, bem aquém do que a gente precisa, né? Então, o ponto que eu queria trazer, e recentemente, né, eu tive um cliente meu que é um fundo de private equity, me pediu ajuda para criar uma tese ambiental. Então, a gente fez ajudou eles a criar essa tese ambiental, e super orgulhoso aí das escolhas e do caminho que eles estão escolhendo. Mas eu acho que é urgente que a gente pense como é que o mercado de capitais, como é que o capital privado pode efetivamente fazer escolhas de produzir impacto positivo, né? Eu gosto muito de um framework do Stuart Hart, que é do Cornell, que é o autor, junto com o Prahalad, lá atrás, da Riqueza na Base da Pirâmide. Ele fala em estágios de sustentabilidade, né? Ele chama de primeiro estágio esse estágio do compliance, que é um pouco de onde está rodando a nossa conversa aqui, que é de cumprir diretriz. Está cheio de gente que não cumpre a lei, não cumpre diretriz, infelizmente. Tem o segundo estágio, que eu acho que é onde está 95% da agenda de ESG, que é de ter licença social para operar. Como começou a existir uma pressão da sociedade pelo tema, eu fiquei muito... Eu estou ajudando uma agenda de sustentabilidade, eu estou no conselho de uma empresa, e a gente estava contratando uma consultoria para ajudar a gente. Eu fiquei horrorizado eu falei com 10 consultorias, e todas elas estavam oferecendo para a empresa, que é uma empresa que acabou de abrir capital, como reportar. Nenhuma das consultorias, a ênfase era: vamos entender qual é o seu principal impacto, vamos criar compromisso de longo prazo para o seu negócio gerar impacto positivo, e reportar e comunicar é o último pedaço, é o pedaço menos... Ele é importante por conta da transparência, mas se for só para cosmético, só para reportar, não precisa fazer agenda, né? O terceiro estágio do Prahalad, que é esse estágio quando os temas socioambientais vão para o centro da estratégia, e tem muito poucas organizações que levaram os temas socioambientais para o centro da estratégia. Tem a Suzano, que está fazendo um movimento importante, tem a Natura, que está fazendo um movimento, que sempre fez esse movimento, e que é fundamental, mas efetivamente nós vamos começar a criar soluções e resolver problemas quando os desafios socioambientais inspirarem novos mercados e novos negócios. Quando efetivamente o desafio de água se transformar num negócio que gere valor econômico, quando mudança climática, o mercado de carbono for líquido o suficiente para, de alguma forma, mover o ponteiro da agulha e criar incentivo nessa direção, quando a biodiversidade, quando a floresta em pé vale mais do que a floresta derrubada. E aí, para mim, tem um tema que a gente discute e que os investidores e o mercado financeiro é o principal responsável, que é o mecanismo de incentivo. Infelizmente, a gente não questionou o modelo de valuation, né? Recentemente, eu estava conversando com um analista, apesar dos analistas começarem a fazer perguntas de ESG, os modelos continuam sendo os mesmos. São incentivos de um jogo finito, continua sendo EBITDA elevado à perpetuidade. O valuation continua sendo o mecanismo de incentivo mais importante de um negócio, e ele é completamente contraditório com criar impacto positivo. Então, eu estou uma fala enfática aqui, até para ela ser provocativa, porque eu acho que a gente está longe de criar condição... de novo, meio copo cheio, meio copo vazio. Meio copo cheio é espetacular o avanço, espetacular o que a gente progrediu, mas a gente já está sem tempo, né? Essa discussão não começou há 5 anos atrás, não começou, como disse a Francisca, ela começou há
90 anos atrás, ganhou ênfase, né, com a Primavera Silenciosa, Rio 92, Rio +20, ou seja, é uma agenda abrangente, cheio de gente, o mercado financeiro onde está a grana, porque pode mover isso, e eu acho que, apesar de todo o avanço, ele é muito tímido. A gente precisa, como espécie, como humanidade, e a gente precisa mudar o mecanismo de incentivo. O mecanismo de incentivo, por mais que seja uma reflexão ética, toda essa conversa que a gente teve até agora, ele não vai ser possível que ele influencie o suficiente para a gente lidar com os desafios que a gente tem como espécie. Ok. Bom, são importantes visões diferentes do Gustavo, a visão do Marcelo, super. Eu acho que, infelizmente, nós temos um problema que se chama tempo, não vamos conseguir esgotar o tempo aqui. Acho que fica aí o convite para a TAG ampliar o nosso tempo o ano que vem, para a gente discutir com mais profundidade. Francisca, eu vou devolver a palavra para você. Você tem 5 minutos para você fazer esse seu fechamento com uma pergunta que eu vou fazer. Primeiro, eu vou te fazer uma provocação, né? Diversidade e ausência de mulheres nos painéis, eu tenho acompanhado todos os painéis, então você pode se defender aí. E o outro opção pelo ESG significa abrir mão da rentabilidade? Queria que você fechasse isso dessa forma para nós. Ótimo, Tatúlio. Eu vou tentar responder bem rápido para deixar meus colegas se complementarem, talvez o Marcelo me contrapor. Claro. Né? Primeiro, assim, a ideia de juntar nesse painel essas visões tão distintas era essa mesmo, né? Acho que essa é a provocação mais importante e essa era a intenção, assim como a sua provocação é muito bem-vinda também, Tatúlio. E eu sempre que eu tenho essa discussão, eu tenho com frequência, eu falo que a palavra é integrar. É claro que existe o mundo ideal, existe o que a gente consegue fazer agora, né? E aí, por isso, eu estou devolvendo a provocação, eu vou deixar um tempinho aqui para o Marcelo falar. Mas acho que a transformação que a gente viveu ao longo dos últimos anos, ela é incomensurável, né? A gente escute isso. Então, respondendo a sua pergunta, Rogério, eu acho que não é abrir mão da rentabilidade. Acho que isso é importante. O que eu costumo falar como exemplo, eu acho que isso responde muito rápido, é integrar ESG nos seus investimentos, é pensar que um gestor, lá atrás, antes de Brumadinho, que avaliasse os seus investimentos, se ele de fato tivesse integrado esses quesitos, ele ia entender que tinha uma diferença gigante entre investir na Vale e na Rio Tinto. Pode ser um risco, pode ser um impacto, a gente pode falar isso de várias maneiras, né? Mas quando você integra nesse contexto, né, de risco, de análise, né, e dos impactos que isso pode ter, você sim está gerando uma mudança positiva na sua rentabilidade. Primeiro, por integrar um fator a mais que antes a gente não observava. Segundo, porque existe uma demanda, uma pressão na sociedade, consequentemente, isso muda o consumo, muda o interesse, muda a avaliação e muda o custo de captação. A ideia é que uma empresa que tenha melhores critérios ESG, ela tem um custo de captação mais barato do que uma que não tem, consequentemente, isso melhora a sua rentabilidade, se você é capaz de perceber isso antes ou melhor. E terceiro, é o impacto que isso tem em termos de qualidade, governança e assim por diante. Quando a gente passa a discutir isso, a gente passa a transformar a sociedade. Então, eu acho que uma coisa ela está interligada à outra. A gente precisa dos agentes nos provocando, como agentes do mercado financeiro, ao mesmo tempo em que a gente muda a ótica da visão, e isso muda consequentemente. Por exemplo, respondendo a sua questão aqui em relação às mulheres. De fato, esse foi um tema que o ano passado a gente trouxe e conseguiu pensar, e tinha muito mais mulheres, principalmente pelas estrangeiras. E aqui, quando a gente foi montar os painéis, é a mesma discussão. Eu vou privilegiar o conteúdo ou a equidade de gênero. E a verdade é que o nosso mercado financeiro tem menos de 1% das mulheres em cargos de liderança. E aqui a gente tem mais de 10% de mulheres. Então, é pouco, mas já é mais representativo. Inclusive, eu tenho orgulho de falar que a TAG, vou fazer aqui, mas é verdade, tenho muito orgulho de falar que a TAG é uma empresa que tem praticamente 30% de mulheres nos seus cargos de liderança, mulher na gestão. Isso, para a gente, é uma coisa super importante. Mas, fechando aqui, essa questão de observar isso muda. Eu vou falar rapidinho, mas, por exemplo, a Fadinha, que ganhou a medalha, e muitas outras mulheres falaram da importância de ter tido mulheres acima delas se inspirando. Então, isso é para tudo. A importância da gente trazer para um comitê de investimentos, eu estou olhando ou não, a importância da gente trazer para esse diálogo aqui
mercado financeiro, vocês estão pensando a sério nisso ou vocês estão querendo greenwash melhorar a sua branding, né? É que, para mim, transforma o mundo. Então, vou deixar, se o Gustavo quiser me complementar, o Marcelo devolver, espero que tenha um minutinho aí para eles falarem. Vou só inverter. Marcelo, devolvo a palavra primeiro para você, que você, pelos meus controles de tempo, você foi o que usou menos o tempo, então vou te dar o prêmio agora de você falar um pouquinho a mais, e depois a gente fecha o painel com o Gustavo. Marcelo, por favor. Não, de novo, é meio copo cheio, meio copo vazio. Eu sou bem feliz com o avanço que a gente está tendo. Mas eu acho que o mercado financeiro tem um papel, e essa discussão toda que a gente faz em cima só do aspecto ético de ESG prejudica o aspecto mais relevante. Por exemplo, essa pergunta que você fez, tem custo econômico? Como é que uma empresa como a Natura, que trouxe as questões socioambientais para o centro da sua estratégia, tem mais margem bruta, tem mais EBITDA? Não é à toa. Ela transformou essa abordagem em valor econômico, em valuation. A gente precisa evoluir do ponto de vista de visão para entender impacto positivo. E eu acho, eu devolvo a provocação, já que o mercado financeiro, o mercado de capitais entrou por último nessa agenda, ele tem a capacidade de acelerar versus levar para um outro lugar. Por exemplo, fala da Rio Tinto, nenhuma das duas, porque mineração, para que eu vou pegar minério? Para vender minério para a China, para fazer aço, para fazer mais carro, para gerar mais emissão de CO2, gerar mais impacto? Cara, do ponto de vista sistêmico, não faz o menor sentido. Não é nem a Vale nem a Rio Tinto. Como é que eu vou pegar... como é que a gente muda a direção e o mecanismo de incentivo? E se a gente fizer isso via mercado de capitais e via capital privado, a gente tem uma chance de criar impacto, que é a transformação. Legal, obrigado. Gustavo, sua vez aí de rebater o Marcelo, e eu fecho o painel. Obrigado. Está no mudo, Gustavo. Opa, eu vivo aqui no ecossistema ESG de impacto e as mulheres dominam aqui, tá, nos cargos de liderança. Então, eu estou acostumado a ser minoria na maioria dos painéis. Mas, com certeza, a gente tem que colocar isso em outras partes do mercado financeiro de capitais também, e não só no nosso subconjunto do ESG e do impacto. Acho que meu primeiro comentário aqui existem setores, né, e atividades econômicas que realmente a gente precisa substituir de maneira mais imediata, né? Então, o que está acontecendo hoje, por exemplo, com carvão ou termoelétricas a carvão, em grande parte por reação de investidores, né? Investidores dizendo não financiaremos mais usinas a carvão, não daremos empréstimos, não compraremos equity de empresas a carvão. Isso aumentou significativamente o custo de capital das empresas do setor, o que está contribuindo para evitar que novos projetos de carvão sejam realizados. Agora, o custo de capital aumenta, mas mesmo assim pode ter projeto. Então, aí entra a questão da regulação, né, que foi um ponto que o Marcelo tocou lá. Então, o próprio Marcelo colocou, né, que existe um estágio onde os incentivos econômicos levam a determinadas soluções e comportamentos. E aí a gente, sim, se não tiver regulação, o mercado de carbono voluntário não vai escalar para um porte que a gente vai mitigar as mudanças climáticas. A gente precisa de regulação no mercado de carbono, por exemplo. Então, a regulação é bem-vinda. Esses estágios que o Marcelo colocou é uma visão muito interessante, mas esses estágios eles são móveis, né? O que 10 anos atrás era uma ação proativa, eventualmente daqui a 5 anos vai ser compliance. E aí você vai ter que estar pensando mais 5, 10 anos à frente, né? Então, esse é um ponto importante. Um outro elemento, como investidores, é a gente pensar como que a gente empurra, né, as empresas, os ativos, os setores econômicos para fazerem essa transição para uma economia, né, de baixo carbono, inclusiva, regenerativa e que caiba no planeta, mas para os quais a gente não tem substitutos viáveis no curtíssimo prazo. Então, se não fosse a mineração, a gente não estaria tendo essa discussão aqui virtual, né? Porque com certeza tem minérios aí em todos os computadores, smartphones e infraestrutura de rede de comunicação que estamos todos usando aqui, né? Então, como é que a gente paulatinamente
traz mais responsabilidade socioambiental e climática para os processos que a gente não pode substituir. Como é que a gente inova para substituir materiais, práticas, produtos, etc. Então, tem coisas que a gente consegue andar rápido, carvão não dá mais. Mineração, provavelmente precisaremos por mais alguns anos, precisamos fazê-la da melhor forma possível, precisamos recompensar os players que são relativamente melhores dentro dos seus setores e que estão fazendo essa transição mais rápida. E, por outro lado, esse capital que a gente, como investidor, desmobiliza de setores que precisam, eventualmente, ter um phase-out, a gente precisa colocar nos setores que são a solução, ou nos setores que trazem essa externalidade positiva, esse impacto positivo. Então, eu queria fechar com um convite. A Cital é líder aqui no Brasil da coalizão Investidores pelo Clima, IPC. Nós temos cerca de 30 investidores profissionais, entre fundos de pensão, gestoras de recursos e alocadores, com um total de 3 trilhões de reais em ativos sob gestão, e a gente trabalha com esse grupo justamente estratégias, formas de descarbonizar os seus portfólios e, ao fazê-lo, colocar esse incentivo econômico diferente para os ativos da economia real. Tá? Eu deixo esse convite aí a todos vocês, agradeço mais uma vez estar aqui com vocês pelo convite da TAG Summit. Obrigado. Bom, eu queria agradecer Marcelo, Gustavo, Francisca. Importante, fazendo um sumário rápido, quebramos o tempo aqui em 9 minutos, mais medalha de ouro para todos nós aqui. E passo a palavra para a Vanessa, agradeço mais uma vez a gentileza do convite e todos aqueles que ficaram até agora nos acompanhando aqui. Importante que estamos evoluindo, acho que é importante. Obrigado. Nós que agradecemos, Rogério, pela excelente moderação. Agradeço mais uma vez a Francisca presente aqui comigo no estúdio. O Gustavo e o Marcelo, obrigada por estarem com a gente nessa tarde. Continuem por aqui, porque ainda temos mais conteúdo de TAG Summit. A gente vai fazer só uma paradinha rápida. Toma um café, estica as pernas, vai ao banheiro, passa na sala dos patrocinadores, garanta os seus prêmios, os seus pontos, porque a gente volta com mais conteúdo já já para você.